Bom dia, irmãos, aqueles que não nos falamos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós gostaria que nós recitássemos o nosso tema durante todo o mês de maio, que encontra-se no livro de Salmos, capítulo 127, verso 1, de a irmã colocar ali na mídia. Leremos todos juntos? Vamos ler juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém, né? Também gostaria de orar, agradecendo a Deus a palavra que veio ao coração para ser falada nessa manhã. Vamos orar. Nosso Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor ouve as nossas orações, te agradecer porque o Senhor mesmo trouxe a palavra, Senhor, ao meu coração e aos nossos corações. Pedimos que o Senhor tão somente fale através da tua palavra, Senhor, que haja edificação, que haja, Senhor, alegria do teu Santo Espírito nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A preocupação do Senhor Deus sempre foi a família unida, a família preservada. Hoje nós temos umas famílias diferentes, né? Muitos não são pai, mãe e filhos, são outros diferentes, mas Deus abençoa também, né? E vamos então ler a nossa meditação da manhã, que encontra-se no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. É um texto bem conhecido, Marta e Maria. Conhecido de todos, muitos já lemos várias vezes esse texto, mas sempre Deus traz uma novidade ao nosso coração. E também quero dizer que tem muitos papéis aqui, mas não se preocupem que eu serei breve. Vamos fazer a leitura responsiva? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Vamos juntos? E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, né? Glória a Deus, né? O Senhor sempre se aproximou de nós. Nós nos aproximamos dele, mas ele primeiro chega até nós, né? Em Deuteronômio, no capítulo, eu marquei aqui, irmãos, no capítulo 8, no capítulo 3, primeiro, diz assim: Quando ele fala, e agora me perdi, irmãos. Quando ele diz que é para entregar os filhos dele. Primeiro, vamos ler o 6. Vamos ler o 6 primeiro. Que ele diz assim, quando o fim da lei é a obediência, no capítulo 6. E ele começa a explicar muitas coisas e fala assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Então, era isso que o Senhor estava ensinando para Maria. Maria tem que aprender. Esse diálogo, nós estamos presumindo que ele tenha conversado com Maria dessa maneira, porque ele disse para Marta que Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é aprender a palavra. Então, nós, no capítulo 8, no capítulo de João, Jesus mesmo fala: examinais as Escrituras, porque, capítulo 5, 39 e 40, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, aqueles que se achegam ao Senhor têm a vida e a vida eterna. Então, irmãos, quando
quando o Senhor Jesus começa a nos ensinar aquilo que nós devemos aprender, é porque vai chegar o dia mau. Chega o dia mau e nós não sabemos o que fazer, nós não temos uma palavra de consolo, de conforto. Lá no livro, quando Elias estava naquela depressão dentro da caverna, veio a ele veio terremoto, vento forte, mas veio uma palavra branda. O Senhor fala conosco assim, quando é para o nosso conforto, o nosso consolo, mas também quando é para a nossa repreensão, também Ele fala. Mas Maria, Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Duas irmãs, são temperamentos bem diferentes, uma afadigada, ansiosa. Jesus disse que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Mesmo que seja uma enfermidade, não devemos colocar aos pés do Senhor. Orar a Deus: Senhor, eu estou assim, eu estou me sentindo mal, eu estou triste, eu estou com o coração abatido, quebrado, quebrantado, e Ele cuida de nós. É assim que Jesus falou. Maria escolheu a melhor parte. Escolheu a parte que é do conforto, do consolo, do ensinamento. Jesus veio para nos ensinar. Então, ele estava falando isso para Marta. E a ansiedade, irmãos, a ansiedade traz a enfermidade. Quando nós estamos ansiosos, nosso coração fica muito acelerado, nós não conseguimos andar para lá e para cá e nós acabamos ficando doentes. Vamos ficar doentes por causa de tanta ansiedade. Às vezes comemos as unhas, né? Outras vezes andamos sem dormir. Acontece, né? Da gente não dormir. E por causa da ansiedade, que isso faz um mal tremendo, né? Mas vamos passar adiante e vamos ler no Evangelho de João, no capítulo... Aí não precisa, os irmãos só mantêm a Bíblia aberta, que nós vamos citar alguns versículos, tá? Que é a ressurreição de Lázaro. Eu até ouso dizer, irmãos, estive orando muito sobre aquilo que Maria escolheu a melhor parte, e eu ouso dizer aos irmãos que Deus fez isso com Lázaro por causa da intimidade, da comunhão que Maria tinha com Jesus. Os irmãos, às vezes nós lemos alguns textos e passamos batidos em alguns versículos, mas a atitude de Maria foi a atitude correta, né? Não que Marta não tivesse. Trabalhar também é o certo, né? Trabalhar é o certo, a gente tem que deixar a casa limpa, porque é a casa de Jesus. Tem que deixar a casa limpa, em ordem, né, pastor? Então, no capítulo 11, aliás, até o capítulo 10... Jesus estava ensinando que ele já ia terminar o seu ministério terreno. Então, no capítulo 11 diante, ele está se despedindo dos seus discípulos, porque ele já sabia que breve ele estaria na morte de cruz. Então, ele estava ensinando coisas mais profundas aos seus discípulos, para que eles passassem a todos nós, que chegou até hoje a nós, né? A nós e aos nossos também. Mas Jesus estava com o coração apreensivo, porque ele já ia ser crucificado. Então, então alguém chegou perto dele, porque Lázaro, que era irmão das duas irmãs, estava muito doente. E chegaram até ele, é o capítulo 11, tá, irmão? Chegaram até ele, que as irmãs chegaram até lá, dizendo, não as irmãs, vai lá e diz para Jesus que Lázaro está muito mal, que ele vem até aqui, né? Ali está o número 1. E no verso 5 diz assim, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava eles três, Jesus também nos ama. No momento que nós colocamos o nosso coração a buscar o Senhor em oração, Ele vai falar conosco. Ele fala através da sua palavra, Ele fala através dos cânticos, através daquele que está aqui ministrando a palavra. Nós vamos à igreja, pelo menos eu tiro por mim, eu oro a Deus, Senhor, fala ao meu coração, e Deus sempre fala. Que abrimos a palavra, Ele está falando conosco. E Ele nos ama também, como amava aquela família. Aqui está dizendo, né? Mas Ele também nos ama. Nós podemos até colocar o nosso nome aqui, que Ele amava a nossa família. Mas Ele não veio
que ele disse lá no verso 15, que não veio por amor de vós. Ele não veio, porque ele queria que os discípulos acreditassem, crescem que ele tivesse aquele poder. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia também que Lázaro estava doente. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo de nós. Sabe aquilo que nós estamos pensando. Ele sabe aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, daquilo que nós vamos falar, porque ele sabe. Depois eu vou ler um versículo que encontra-se em Hebreus. Eu vou ler agora, irmãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Então, essa é a palavra. Então, Deus nos conhece pelo nome, sabe o nosso nome, sabe aquilo que fazemos, sabe a intenção do nosso coração. E a gente louva a Deus por isso, né? Porque muitas vezes nós somos julgados, mas Deus conhece o nosso pensamento e a nossa intenção. Glória a Deus por isso, né? Então, por amor de nós, de vós, que eram os discípulos que estavam ali, Jesus não foi, mas ele já sabia que Lázaro estava morto. Então veio Marta. Ouvindo, pois, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Essa é a Marta, né? Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, né? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Sim, ela cria. Então Jesus arrancou essa confissão de Marta, porque até então ele não sabia, ele sabia do coração dela, mas ela sempre andava fadigada. Olha onde Marta estava. Na rua, esperando Jesus, e onde Maria estava, lá sentadinha, quietinha, esperando, não sabemos o quê, mas ela estava lá quieta dentro de casa, e Marta estava agitadíssima, né? Ela não conseguia ficar sentada, ficar parada, então ela foi ao encontro de Jesus. Então Jesus foi até lá, e Jesus foi ter com ele, e pediu em segredo que alguns discípulos fossem até lá chamar Maria, para que ela viesse até ali. Chegando lá, Maria, o que Maria fez? Segunda vez, se lançou aos pés do Senhor, né? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As palavras foram as mesmas, atitude diferente, né? Maria, adoradora, assim, sem reserva, se jogou aos pés do Senhor, sabendo quem ele era. Se meu irmão estivesse aqui, não teria morrido. Aí Jesus se perturbou, mas ele se perturbou aqui porque ele ficou com pena das pessoas, sentiu misericórdia das pessoas que estavam ao redor, sem esperança, sem nada, e ele chorou. Jesus chora por nós também, irmãos. Jesus chora quando nós estamos tristes, se nós estivermos enfermos, ele chora também. Ele chora se nós não estivermos encontrando o caminho, a palavra certa para poder falar ao nosso coração. Se nós estamos sofrendo, ele está chorando também. Ele está, dentro dele, ele está querendo que nós, através do Espírito Santo, como diz em Romanos, que o Espírito fala com gemidos inexprimíveis, em Romanos, acho que é 4, se não me engano, aquilo que nós nem sabemos orar. Né? Acontece, não acontece, de nós estarmos em alguma situação que eu não sei nem orar. E aí, Senhor, eu não sei nem orar. E agora? Eu não sei orar. Né? A gente não sabe mesmo, não sabe mesmo. Deus conhece o nosso coração e sabe como nós somos frágeis e fracos. Né? E ele chorou diante daquela fraqueza toda ali, ele chorou. Então, ele disse, ele chegou até a caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Naquela época era assim, as cavernas eram feitas para enterrar os mortos e fazia assim alguns degraus para os familiares chegarem, enterrarem outros ali naquele lugar. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta,
claro, né, tinha que dar a opinião dela. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Os judeus não tinham hábito de embalsamar os cadáveres, né? Eles enrolavam em alguns lençóis e colocavam especiarias ali e deixavam. Então, a pedra era colocada na caverna para que os animais não entrassem, não fizessem, nem houvesse roubo, nem nada. Então, Jesus se colocou ali à porta da caverna e ele não pediu a Deus, não, irmãos. Olha como é que ele falou. Tirai a pedra, e levantando os olhos, verso 41, diz assim: levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele deu graças a Deus, né? Ele ficou em ação de graças, e não ele, Senhor, faz assim, assim, assim. Não, ele é o próprio Deus, né? Ele era o próprio Deus ali. E ele disse: Senhor, graças, Pai, ele falou Pai, né? Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Glória a Deus, né? Assim deve ser a nossa oração antes de qualquer outra coisa. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor já me ouviu. E Ele ouve, né? Ele ouve. Ele ouve. Nós agradecemos a Deus. Então, ele diz para fora: Lázaro, sai para fora com grande voz. Essa é a voz do Senhor. A voz. Assim será... Isaías 55, 11 diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Nós louvamos a Deus por isso, né, irmãos? Porque a voz do Senhor é a palavra dEle que sai para fazer aquilo para a qual ela foi destinada, né? E os olhos do Senhor, ainda em Salmo 34, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34, 15. Então, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. Muitas são as nossas aflições. Nos afligimos porque andamos na rua, né? Andamos num lugar perigoso. Nos afligimos porque precisamos chegar tarde em casa. Nos afligimos muitas vezes porque não temos emprego, porque estamos doentes, estamos aflitos, mas o Senhor, Ele disse que livra de todas. De todas. Nós glorificamos a Deus, porque para Deus nada é impossível. No Salmo 29, irmãos, eu marquei aqui também, Salmo 29 diz assim: a voz do Senhor. A minha Bíblia está meio despencadinha, mas é aqui aqui. Olha como é a voz do Senhor. É o capítulo 29, a partir do verso 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Cedros são árvores altíssimas que tinha no Líbano, e o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Cádiz era um deserto muito importante para o povo de Israel, e foi ali que houve o divisor de águas, que já começaram outras vidas, né? Outra geração. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. Brenhas são matas, que a voz dele faz abrir as matas. E no seu templo, cada um diz glória. Então, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é a palavra dele. Quando ela vem para nos curar, quando ela vem, que ele disse que levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A voz dele é poderosa para fazer isso. E ela levantou Lázaro de 4 dias morto. Isso é verdade. Levantou, quando ele saiu, todo envolto em lençóis, tira ele, desata ele, porque a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa para dizer que nós não devemos temer, que Ele há de nos guardar todos os dias da nossa vida. Às vezes tememos, tem um nosso na rua, está lá na rua, né? Vem de madrugada para casa, porque é o seu trabalho, mas, Senhor, guarda e eu vou dormir. Né? Guarda e eu posso dormir sossegada, porque a voz dele, que é a palavra dele, diz que eu posso dormir, que Ele há de me guardar.
né, há de guardar os nossos, onde quer que nós estejamos, está longe, Deus há de guardar, porque a voz dele é assim, a voz dele é poderosa, ela vai lá onde tem que fazer, como nós lemos aqui, né, que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Olha, discernir pensamento não é fácil, né? E a palavra dele faz isso. E a intenção do nosso coração. Então, Deus é esse. Então, aquilo que Jesus estava ensinando a Maria, Maria, aprenda, vamos ler na palavra aquilo que nos traz esperança, né? Vamos ler, vamos meditar, vamos aprender. Nas nossas revistas tem as leituras diárias, vamos ler ela toda e ler antes e depois, vamos meditar naquela palavra, aquilo que Deus está falando comigo. Deus está falando comigo, quando eu abro a Bíblia, Ele está falando comigo, não está falando com o meu vizinho, está falando comigo. Então, o Senhor, Ele fala isso, Ele nos guarda, Ele nos quer bem, né? Eu separei aqui alguns versículos para falar da palavra dele. Aí, se alguém puder colocar aí, tá, querida? Isaías 55, onde nós já falamos. O Salmo, Lucas, primeiro livro de Reis 19, 13. Só esse, tá? Acho que é esse. A voz do Senhor. Não, 1 Reis 19, 13. Quem achar também pode ler, tá? 19, 13. Achou? O que fazes aqui? Essa é a voz do consolo, né? Que veio uma voz que pode mais o 14, vê o 14. A voz mansa e delicada. Essa é a voz do Senhor, a voz poderosa, firme, que nos tira de muitas, vamos dizer, armadilhas que o inimigo tem para nos colocar, mas ele disse: eu tenho sido de extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Essa não é a voz mansa? 12, né? O 12, amor. Que fala da voz. Elias estava sofrendo muito. É, 1 Reis 19, 12. Mas essa, irmãos, é a voz do Senhor. A voz, quando ela é mansa, estava no fogo. Depois, uma voz mansa e delicada. Essa é a voz do Senhor conosco quando nos quer consolar, confortar, né? Falar o nosso coração com intimidade. Isso era aquilo que Maria estava aprendendo. Maria aprendeu a boa parte. Mas no verso, depois que deram de comer a Lázaro, né? O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Amém, né? Glória a Deus. E no capítulo 12, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, quer dizer, 6 dias antes dele ser crucificado, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Verso 3, então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então Maria foi adorar o Senhor, agradecer a Ele, aquilo que Jesus tinha feito pelo irmão, né, agradecer. Ouviu as suas orações, não sabemos que ela orou, mas que ela estava lá agradecendo, porque ela tinha orado sobre esse assunto, né? Então, nós também devemos, antes de tudo, em ação de graças, orarmos ao Senhor, já agradecendo aquilo que Deus há de fazer
por nós e pelos nossos. Oramos dia e noite pelos nossos. Deus é testemunha disso, né? E se alguma coisa ainda não foi resolvida, é porque Deus está querendo ainda outra coisa de nós. Nós não sabemos e estamos buscando a Deus, Senhor, o que é, né? Vamos nos colocar como Maria aos pés do Senhor. Marta também, ela também serve, é um dom de Deus, servir ao Senhor com seu trabalho também é dom de Deus, mas ouvir a sua palavra e obedecer aquilo que Ele está dizendo para fazer, também é graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, graças a Deus por todas as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas, e graças a Deus que hoje nós estamos aqui para ouvir a sua voz, a voz da sua palavra, que é poderosa. Tá? Obrigada pela atenção, irmãos. Glória a Deus, né, pastor?